que tinha passado aqui de frente. Eu vou direto à palavra por dois motivos. Primeiro, eu sou cearense, vizinho do reverendo Ricardo, né? Ele é pernambucano, eu sou cearense. E eu não sei se vocês sabem, rapaz, mas nordestino conversa demais. Então, se por acaso eu conversar demais, passar do ponto, pastor, eu só falo assim, chega, pastor. Eu fui pregar no Encontro de Casais sábado passado, em Jacareí, no Encontro de Casais lá da PIB de Jacareí. E eu disse, pastor, me faz um favor, pastor. Eu estou sem relógio, então você faz o seguinte, eu não enxergo de longe, eu sou míope, e aquele relógio eu não consigo enxergar, pastor. Então você faz o seguinte, era 2 mensagens para os casais sábado passado, 45 minutos, tinha um intervalo para o café. Eu disse, tá bom, quando der 40 minutos, você faz assim para mim, ó. Vou entender que falta 5 minutos, senão eu vou passar direto. O pastor esqueceu, eu passei. Mas aqui eu não vou fazer isso, eu garanto a você que eu vou ficar no tempo. Olha, existe uma cobra no Brasil chamada urutu-cruzeiro. Essa cobra é uma coisa interessante, ela é da família das jararacas, bicho é terrível. É uma cobra famosa, principalmente o pessoal que é militar, o pessoal do exército conhece bem ela, porque o exército brasileiro batizou um tanque de guerra com o nome dessa cobra. Porque além dela ser letal, ela é rápida demais. E o urutu-cruzeiro é um tanque fabricado aqui no Brasil, que é um dos mais rápidos do mundo. Pelo menos para fugir, é uma beleza. E a urutu-cruzeiro, ela tem uma coisa interessante. Ela é chamada de urutu-cruzeiro porque ela tem uma cruz na cabeça. Ela carrega uma cruz na sua cabeça. E eu sempre olhava para aquela cobra e me admirava, porque olhando para ela, ela carrega um símbolo do cristianismo. A cruz, que é o principal símbolo do cristianismo. Ao mesmo tempo, ela é uma cobra, que é um símbolo de Satanás. Então, ao mesmo tempo, ela carrega um símbolo de Cristo, do cristianismo, e ao mesmo tempo carrega um símbolo de Satanás, que é a cobra, a serpente. E olhando para aquela cobra, eu vejo que ela é o retrato do mundo em que a gente vive. Nós vivemos num mundo assim relativista, que as coisas que tinham que ser, não são. Aquilo que é, deixa de ser. Assim, nós vivemos uma época de loucura. O profeta Isaías já tinha falado dessa época há muito tempo atrás. Isaías capítulo 5, versículo 20, ele vai dizer: ai daqueles que chamam a luz de trevas, as trevas de luz. Ou seja, vai haver uma inversão de valores, uma inversão na mentalidade, no pensamento. As pessoas vão estar nas trevas e vão dizer que estão na luz. E as pessoas que estão na luz, eles vão dizer que estão nas trevas. Vai estar invertido o pensamento humano, que chama o bem de mal. Aquilo que é bem, eles dizem que é mal. E aquilo que é mal, vão dizer que é bem. Meu irmão, é a época que nós estamos vivendo. É a época da urutu-cruzeiro, que é Deus e o diabo ao mesmo tempo. É o tempo que nós estamos vivendo. Vou dar aqui alguns exemplos desse relativismo que nós estamos vivendo. Por exemplo, acho que uns 3 meses atrás, um aluno meu me mostrou uma modelo brasileira que uma modelo que faz brasileiro que faz muito sucesso na Itália. Agora ele fez para zoar comigo, né? Pastor, olha, essa menina aqui é do Nordeste, inclusive, de Juazeiro do Norte e tal. Eu disse, nossa, muito bonita. Aí ele começou a rir. Não é ela, é ele. Aí a gente olha para ele, não é ele, é ela. Quer dizer, está tudo invertido. É uma loucura que nós estamos vivendo. Trazendo para o cristianismo, trazendo para a religião, isso é terrível. Isso é terrível. Vou dar algum exemplo para vocês. Nós estamos de frente a um templo católico. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5 o seguinte, que há um só Deus. Sabem o resto, não? Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Para não deixar dúvida, ele dá logo o nome: Jesus Cristo, homem. Não é isso que a Bíblia fala? Agora, se é isso que a Bíblia fala, por que todo cristão não fala isso? Porque nós estamos vivendo uma mente relativista. Nós estamos vivendo esse dualismo. Aquilo que é, não é. Deus está dizendo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem.
Aí você vai, não, tem Maria, tem o santo, tem até as almas. Agora até João Paulo II, que já também já está intercedendo pelo povo. Quer dizer, uma loucura. Não existe assim mais os absolutos. Eu passei um esboçozinho para vocês, eu não vou me prender totalmente no esboço, eu mandei o esboço para vocês, só para você não sair daqui sem nada nas mãos. Eu acho que um congresso como esse, é bom você ter alguma coisa assim, tá, para lembrar. E como eu falei, eu falo muito, certo? Então você com papel na mão, pelo menos vai lembrar algumas das coisas que eu falei. Então nós estamos vivendo esta época, nós estamos passando esse relativismo. E isso, meu irmão, atrapalha muito a vida cristã. Pode até não atrapalhar para a salvação, mas atrapalha no crescimento e no conhecimento de Deus, como é o tema do congresso de vocês. Muitos cristãos vivem vidas sofridas, passam por problemas que não conseguem enfrentar os problemas, porque não têm o conhecimento correto de Deus e da sua palavra. É igual aquela mulher que compra passagem de navio, e quando chega na hora do almoço, com essa história, né, da mulher compra a passagem de navio, e quando chega na hora do almoço, ela corre se escondendo no quarto dela, e quando chega na hora de terminar o almoço, ela sai. Aí quando chega na hora do jantar, corre e se tranca no quarto dela, até que alguém percebe e pergunta, mas por que a senhora está se trancando na hora do almoço, não vem tal? Não, é porque eu não tenho dinheiro. Não, mas a senhora já pagou, quando a senhora comprou a passagem de navio, tinha direito ao almoço, à janta, ao café e tudo. Ou seja, estava no navio, sem usufruir dos privilégios que tinha, que já estava pago. O relativismo faz isso no cristianismo. Muitos cristãos estão salvos, estão na arca de Deus, estão no barco com Deus, mas não estão usufruindo daquilo que Deus já deixou para eles, já pagou para eles. Só para você ter uma ideia, nós estamos num tempo tão difícil. Eu nem devia dizer isso aqui, porque tem até muita criança aqui, mas eu até acho que é bom dizer, porque é uma coisa tão séria que a gente não pode fechar os olhos. Reverendo pastor Ricardo, eu participo de um grupo da CEPAL, no ministério da CEPAL. Eu não sou missionário da CEPAL, não tenho nenhum vínculo com eles, eu apenas participo para ajudar, prego quando eles me chamam e tal. Você tem ideia, nós estamos participando de um grupo, reverendos pastores que estão aqui, que trabalha com pastores e líderes, prevenindo o suicídio de obreiros. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Porque até pastores estão tirando sua vida. Até líderes, pessoas que trabalharam bastante na obra de Deus. Eu conheci alguns, eu não vou dizer muitos, mas conheci uns 3 ou 4, que eu lhe garanto, pessoas, inclusive da Assembleia de Deus, abençoados. Se você me perguntar, pastor, você conheceu fulano e tal? Conheci. Homem de Deus, pessoa boníssima. Mas nós estamos vivendo um tempo de loucura tão grande que até as pessoas que pregam a palavra de Deus, o livro que nos dá esperança, como nós cantamos agora, a única mensagem debaixo deste céu, que nos dá o sentido da vida, que nos dá a esperança, que nos dá força em qualquer que seja a luta e a batalha, até pessoas que conhecem esta palavra estão entrando nessa loucura. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época em que as luzes estão chamando de trevas e as trevas estão chamando de luz. Para que você entenda a minha mensagem hoje, eu vou falar sobre depressão espiritual, o que você precisa saber para enfrentar suas lutas, suas batalhas, mesmo que você caia numa depressão, mesmo que você fique deprimido. O que você precisa saber? Você tem que ter esse conhecimento, você tem que ter esse crescimento na palavra para você enfrentar essas batalhas. Porque eu lhe garanto, ou você já passou, que Deus te livre, pode estar passando, mas pode vir a passar. Porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo que não deixa nem o servo de Deus em paz nessa área. Então a minha mensagem vai ser nesse sentido: fortalecer você, o seu conhecimento, para você enfrentar as lutas, as batalhas que esse mundo traz para nós. Para isso eu coloquei 3 observações logo no início. Você precisa de 3 coisas, porque o que eu vou falar aqui para você, se você não colocar em prática essas 3 primeiras coisinhas que eu falei, que eu coloquei no papel aí, não vai te ajudar nada o que eu vou falar. Se esses 3 primeiros pontos que eu coloquei aqui, para que você coloque na sua vida, se você não fizer isso, o que eu vou falar para você vai servir como conhecimento.
mas não vai servir para te ajudar na hora que você precisar. Primeira coisa, confiança na palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Mas amém mesmo? Se você não confiar nesta palavra, não é só o que eu vou falar agora. É o que o reverendo prega aqui, não vai adiantar para você, os pastores pregam, até o que nós acabamos de cantar, essa última canção. Nem isso vai fazer, se você não confiar nessa palavra. Vou te dar aqui um negócio, uma palavra. Eu fui professor de filosofia, eu sou professor de filosofia. Eu dou aula de filosofia, sociologia, essas ias do mundo aí. Está com 5 anos que eu parei, estou só na igreja e em seminários. Mas eu sou neto de grego, eu conheço bem a língua grega. E como neto de grego, o grego adora filosofia. Eu nunca vi um negócio daquele. Eles não querem nem saber o que é filosofia, para ouvir, para discutir. Você pensa que estão brigando. Mas não, é porque eles gostam daquela coisa mesmo, é a cultura deles. Eu estudei filosofia e larguei a filosofia para ir para um seminário, me formar para ser um pastor. A filosofia, como diz uma música do Padre Zezinho da Igreja Católica, não me trouxe felicidade, nunca trouxe as respostas que eu queria. E eu estudava filosofia querendo entender realmente a vida. Aquelas maluquices do budismo, eu li durante anos aquelas coisas do budismo. Até que eu conheci a Bíblia, a palavra de Deus, até que eu conheci o cristianismo. E todas as respostas que eu não tinha, todas as perguntas sem resposta, sobre todo o sentido da vida, sobre tudo que há debaixo do céu, como diz o pregador, eu encontrei aqui. Eu não confio em nada debaixo desse céu, não confio nem em mim, porque essa Bíblia diz que eu não posso confiar em mim. Maldito do homem que confia, a começar por mim mesmo. Não é pelos outros, não, a começar por mim mesmo. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Eu não confio em mim, porque eu confio tanto nessa palavra, e essa palavra diz que eu não posso confiar nem em mim. E ela está certa, porque eu sei que eu sou pecador. Só há uma coisa debaixo desse céu que eu confio: a palavra de Deus. Se alguém puder, o desafio, até hoje onde eu vou eu digo isso. Se alguém puder me provar que a Bíblia não é a palavra de Deus, se alguém puder me provar que a Bíblia não é a palavra de Deus, olha que já tentaram há milhares de anos que tentam dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, desde o Éden. Se alguém me provar que a Bíblia não é a palavra de Deus, a minha carreira cristã acaba aqui. Se quem quiser continuar, continue, eu até vou admirar você, se você continuar. Vou até respeitar você, mas para mim acaba aqui. Mas eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que debaixo desse céu, se tem uma coisa que você pode confiar, se tem uma coisa que você pode acreditar, você não crê em nada, em ninguém, mas creia nesta bendita e santa palavra. Se você crer nessa palavra, o que eu vou falar para você vai fazer sentido. Se você não crer nessa palavra com toda a sua força, com todo o seu coração, você pode até achar boa a palavra, mas na hora da necessidade não vai te fazer tanto efeito, porque a força está nesta, o poder está nesta. Eu vou dizer para vocês, irmãos, eu tenho os versículos decorados da minha família. Eu sei o versículo decorado da minha filha, que é Oséias 6. Eu tenho o versículo, Sofonia 6, 3, 6. Eu tenho o versículo decorado do meu filho, Romanos 13, 14. Romanos 16, 14. Eu sei os versículos da minha esposa que ela mais gosta, Salmo 54, 4, Deus é meu ajudador. E eles sabem os meus versículos decorados, porque quando eu estou nas minhas lutas, e vou dizer uma coisa para você: a vida pastoral é uma vida de luta, não é, reverendo? Só sabe o que passa, a luta que passa quem é pastor. A coisa boa no pastor é subir aqui e pregar. Isso aqui é o bom. Tirou daqui, meu compadre, é tanta luta, só Deus sabe a luta que são. Então, quando eu estou nas minhas lutas, os meus versículos prediletos são Isaías 41, 10, Isaías 41, 13. Lembre-se disso. Isaías 41, 10, Isaías 41, 13. Aliás, até o irmão da Assembleia de Deus fez uma música baseada nesses versículos. Isaías 41, 10 diz assim: não temas. Nossa, eu fico emocionado, porque eu coloco como se fosse Deus falando para mim nos momentos de luta. É como se Deus dissesse assim: Helder, meu filho, preste atenção.
não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te digo, não temas, que eu te ajudo. Meu irmão, eu posso estar na pior luta, reverendo Ricardo. Posso estar um bagaço. Eu abro essa passagem e mentalizo, Deus, não é eu falando para mim mesmo. Não é aquela coisa freudiana, psicodélica. Não, é Deus, o Deus Todo-Poderoso, falando para mim: não temas, que eu te ajudo. Eu sei que eu estou de pé até agora, porque esse Deus tem me ajudado. E eu sei que vocês estão de pé até agora, porque esse Deus tem ajudado. Posso ouvir um amém? Essa é a primeira coisa que você tem que colocar no seu coração nesse congresso. Creia na bendita e santa palavra, sem duvidar. A segunda coisa que eu coloquei é a necessidade do relacionamento correto. Eu vou pedir a alguém para ler o que eu coloquei aí, esse versículo de João 4. Se todos puderem ler, até melhor, né? João 4, 24. A necessidade do relacionamento correto. João 4, 24. Vamos ler junto? Deus... Em outras palavras, o Deus que deseja ser adorado também determina como ser adorado. Não tem outra maneira de adorar a Deus. Primeiro, tem que ser em espírito, porque Deus é espírito e nós temos que adorar Ele espiritualmente. E a segunda maneira é com verdade. Você tem que ser verdadeiro diante de Deus. Eu perdi a esperança logo nos primeiros dias de convertido, quando eu entendi quem Deus é, de ser hipócrita com Deus. Sabe, quer saber uma coisa que Deus odeia? É a religiosidade hipócrita. Ele odeia. Se você for na Bíblia, você vai ver, vamos pegar só os Salmos. Se for nos Salmos, por exemplo, você vai encontrar Salmos que diz: Senhor, contigo eu salto muralhas, eu desbarato o exército. Aquela alegria, aquele momento de fé alta. Você vira 2 páginas da Bíblia, você vai encontrar o mesmo salmo dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, eu não tenho mais força, Senhor, eu não aguento, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Os inimigos são mais... Sabe o que está acontecendo ali? Eles estão adorando Deus em espírito e em verdade. Eles estão sendo verdadeiros. Eles estão cansados, Senhor, eu estou cansado. Eles estão felizes, Senhor, eu estou feliz. Tenha um relacionamento com Deus sincero. Existe hoje denominações no Brasil, existe hoje igrejas no Brasil, que seus pastores são treinados, ensinados a nunca subir no púlpito e demonstrar qualquer problema, qualquer dificuldade. Não, porque isso passa uma imagem ruim para o seu povo. Então você tem que chegar aqui, amados irmãos. E outra coisa, bota tudo culpa no diabo. Se tirar o diabo, acaba o culto. Você tem que sempre passar uma cara de, sabe, de vitorioso, de alguém. É igual que fazem empresas. Quem trabalha em empresa sabe como é que é. Você não pode chegar na empresa e dizer: meu irmão, o negócio está ruim. Eita, que negócio apertado. Esse governo aí acaba... Não pode dizer isso. Tem que chegar, não é assim que fala nas empresas. Aí trouxeram para os púlpitos essa mesma ideia. Em outras palavras, seja hipócrita no púlpito. Seja fingido com Deus, diante de Deus e pregando a palavra de Deus. Como é que está certo uma coisa dessa? Já chorei muitas vezes no púlpito, mas fui verdadeiro, não fui hipócrita. E já sorri muitas vezes, sorri mais do que chorei. E fui verdadeiro, fui hipócrita. Então, meu irmão, está gemendo, está doendo, está ruim, Senhor, o Senhor sabe. Me ajuda, Senhor. Está falhando em algum ponto na sua vida? Deus, não vai fazer que nem Adão e Eva querer se esconder de Deus debaixo de um pé de figueira. Dá certo? O pecado deixa a gente até burro. Porque quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que foi esconder debaixo do pé de figueira. Se esconder debaixo do pé de figueira de Deus. Aí ser burro assim não dá. Tem que ser verdadeiro. Quando eu falho e eu peco, eu digo para Deus: Senhor, você sabe que eu errei. Eu pequei, Senhor. Não queria pecar, queria ser santo, 100%. Não consigo, Senhor. Então me perdoa. É assim. Sinceridade. Porque o que eu vou falar agora necessita que você creia nessa palavra
e que você seja sincero, seja verdadeiro. E a terceira coisa que eu coloquei foi a vida cristã autêntica. É o terceiro ponto aí. Eu coloquei uma ilustração do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando acerca de João Batista. Eu acho que todos estão com a folhinha, né? A maioria está com a folhinha aí, não está? Ok, se você não tiver com... Eu trouxe até o PowerPoint, esqueci de passar para o rapaz, não quero parar agora a pregação. Mas a terceira coisinha diz assim, ó. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava. Jesus falando de João Batista. Que João Batista era uma lâmpada que ardia. O que significa isso? João era autêntico. Não adianta arder e não iluminar, porque é fogo estranho. Fogo, para ser fogo, arde e ilumina. Não pode só iluminar sem arder. Não pode arder sem iluminar. Ou um ou outro tem que ser integral, tem que ser completo. Senão é fogo estranho, meu filho. Fogo estranho não dá para estar no altar de Deus. João Batista era íntegro. Ele era uma lâmpada que ardia e iluminava. Lembre-se que Jesus falou que existe um tipo de luz que pode ser trevas. Lembra que ele falou? Se a luz que há em ti forem trevas, ou seja, é um fogo estranho, que grandes trevas serão. Então João Batista, ele era autêntico. Quando ele teve dúvida acerca de Cristo, ele foi lá e perguntou: é o Senhor mesmo que é o Senhor mesmo Messias? Tem certeza? Não é outro que vai vir depois do Senhor, não? Mas ele foi autêntico. Ele estava com dúvida se Jesus Cristo era o Messias. O que foi que ele fez? Não foi bajular, não foi exagerar, não, é o Senhor mesmo, porque eu estou aqui para pregar sobre o Messias. O Espírito Santo me disse que é o Senhor. Eu estou com dúvida agora, porque o Senhor vai morrer numa cruz, não estou entendendo. E não estava entendendo mesmo, mas foi sincero, foi íntegro com Cristo. E Jesus responde: João, está acontecendo isso aqui, João. Citou a palavra de Jesus Cristo. Os cegos estão enxergando, tal, ressuscitação de mortos ressuscitando. E João é o homem mesmo, é esse mesmo. Colocada essa pequena introdução, eu peço que você abra a sua Bíblia. Eu coloquei 2 Reis, mas é 1 Reis 19. E nós vamos agora estudar sobre o Deus que cura corações feridos. O Deus que cura corações feridos. 1 Reis capítulo 1, capítulo 19. 1 Reis capítulo 19. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Eu abro logo a minha para poder... Amém ou misericórdia? Tem essas versões modernas hoje chamadas Samsung e LG, que fica mais rápido, né? Então 1 Reis 19, amém? Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses porque ela é pagã, e deuses com letra minúscula, que é a cabeça de Jezabel. Faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Até aqui é suficiente. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O Deus que cura corações feridos. Nós estamos vendo aqui um homem de Deus,
um dos maiores homens de Deus de todos os tempos, num quadro de depressão. Um homem cansado, um homem desistindo do ministério, reverendo Ricardo. Um homem que chega para Deus: ó, basta, Senhor, basta, não aguento mais, toma a minha vida, toma, não quero mais, eu não aguento mais, Senhor, para mim chega. Eu não estou falando de Zé Buchudo, eu estou falando do profeta Elias, um dos maiores homens de Deus. Eu coloquei na sua folhinha aí uma frase, para nós começarmos o nosso estudo em negrito. Eu coloquei a seguinte frase: o nosso coração tem motivo de se alegrar, porque Deus tem feito grandes coisas por nós. Elias sabia disso, sabia dessa frase. E naquele momento, mesmo sendo o grande Elias, ele está numa situação dessa. Esqueceu que o nosso coração tem motivo de se alegrar, porque Deus tem feito grandes coisas por nós. Eu não sei se você vai passar por alguma luta, eu não sei se está passando por alguma luta, eu não sei como está a tua vida, eu não conheço nem você, mas eu sei de uma coisa: que você tem motivo de se alegrar, porque Deus tem feito grandes coisas na sua vida, independente da luta que você esteja passando. Não há luta aqui que possa encobrir essa verdade, que o nosso coração tem motivo de se alegrar, porque Deus tem feito grandes coisas por nós. O nome de Elias, se tem algum Elias aqui, o seu nome significa o Senhor é Deus. Aliás, cor de professor que não pode perder a chance. Toda vez que você vê a palavra Ias, I-A-S, Ias, na Bíblia, significa Senhor alguma coisa. E toda vez que você vê El, significa Deus alguma coisa. Por exemplo, Daniel, Deus é meu juiz. Elias, o Senhor é Deus. São essas duas terminações, para Senhor e para Deus. Ele foi profeta do Reino do Norte. Seu ministério durou entre 874 e 852. É o maior dos profetas. Alguém vai dizer: mas pastor, e o profeta Isaías? Em termos de escritura, de escritor, Isaías é o maior. Mas em termos de ministério, ninguém foi maior do que Elias. É o profeta do fogo. Houve, meu irmão, 3 períodos na história bíblica, que Deus despeja poder na terra. 3 períodos, que Deus abre os céus e despeja poder, de maneira assim assombrosa. Primeiro, foi no tempo de Moisés, nós acabamos de cantar. Aqueles milagres estupendos, o mar se abriu, as 10 pragas do Egito, toda aquela coisa. O segundo período foi esse aqui, Elias e Eliseu, que Deus de novo despeja poder. E o terceiro foi no tempo de Jesus Cristo. Há alguns teólogos acham, reverendo, que nós estamos entrando na 4ª e última etapa, em que Deus também vai despejar poder na terra. O que é interessante, alguns acham, o 4º eu não garanto não, os 3 eu sei que está na Bíblia, está certo. O que é interessante é que nesses 3 períodos em que Deus despeja poder na terra, Ele só faz isso por um motivo. Nos 3 períodos em que Deus despeja poder na terra, no tempo de Moisés, no tempo de Elias, no tempo de Jesus, há uma coisa que faz com que Deus faça isso: o povo não conhece mais Deus e nem a sua palavra. Por isso que Deus despeja poder, para que o homem acorde: ei, Deus existe. Por isso que alguns teólogos acham que nós vamos entrar de novo nessa nova e última etapa, porque o povo de novo está se esquecendo de Deus. A própria igreja de Cristo hoje, irmãos, eu sei que é triste dizer isso, mas hoje nós temos que lutar com igrejas que se dizem cristãs. Nós temos que lutar com irmãos que dizem cristão, porque o que prega e o que faz, você fica: não é possível usar o nome de Cristo e fazer uma coisa dessa. Então alguns acham que vai ter esse 4º período, que é o que nós estamos vivendo agora, que Deus vai despejar poder de novo, porque o povo esqueceu de Deus e da palavra de Deus. Está aqui. Neste período aqui, aconteceu, se Deus não despeja poder, aconteceria uma desgraça em Israel. Israel teria totalmente abandonado Deus e sua palavra. Por quê? Porque o rei de Israel na época, chamado Acabe, que era uma desgraça, por isso que se acabou logo, casou com uma bruxa, uma feiticeira, chamada Jezabel.
que era filha de um sacerdote de Baal. Eu estou até com medo de perguntar, mas eu vou arriscar. Se eu errar, que Deus me perdoe. Irmãos, você já conheceu algum cristão, que seja protestante, evangélico, ou mesmo católico, cristão, que tem o nome de Jezabel? Alguém conhece, não? Eu nunca vi. Porque Jezabel é o nome ligado à bruxaria. Na Europa, reverendo Ricardo, é muito comum, porque na Europa, hoje, por exemplo, na Irlanda, Escócia, aquela região ali, tem uns cultos chamados de druidas, bruxa branca, tem até templos, igrejas de bruxaria. Hoje na Europa é muito comum isso. E aí, quando nasce uma menina, que por acaso tem algum sinal acima assim, dos seus seios, algum sinalzinho, se for em forma de meia-lua, misericórdia, já é consagrada a profetisa da bruxaria, porque o nome de Jezabel é um nome ligado à bruxaria. Eu não me lembro de nenhum cristão na minha vida com o nome de Jezabel, não me lembro. Então nessa época, Acabe casou com Jezabel, e desse casamento, entre essa Cruviatã e essa mula sem cabeça, nasceu Atalia, que era pior do que os dois ainda, porque do casamento entre o cão e a capeta, nasceu Atalia. E você pode observar, se você ler a Bíblia, se você conhece a Bíblia, se você ler o final da vida de Jezabel e o final da vida de Atalia, se você vê como morreu a mãe e morreu a filha, você vê a mão de Deus contra essas duas feiticeiras terríveis. Muito bem. Ela trouxe todos os sacerdotes que pôde do baalismo para Israel. Era a mesma coisa que o Haiti fez. Hoje a gente ora pelo Haiti, mas é bom lembrar que na década de 70, o Haiti expulsou todos os cristãos do Haiti. É só procurar no livro de história, a molecadinha da 8ª série aí e tal, do fundamental. Expulsou todos os cristãos do Haiti, o tal do Papadoc, o Duvalier. Expulsou todos os cristãos do Haiti e colocou, sabe como religião oficial? O voodoo, a magia negra. Você expulsa Deus e coloca o diabo, o que você quer? Está aí a desgraça que está. E se não somos países cristãos para ajudar, era pior ainda do que estava. Foi isso que aconteceu aqui em Israel no tempo do Elias. Eles trouxeram todos os profetas da macumba, da magia negra para dentro de Israel, e expulsaram todos os pastores, todos os sacerdotes de Israel, até mataram os sacerdotes. Nós não queremos Deus, queremos o diabo. Foi o que eles disseram aqui no tempo de Elias. Por isso que Deus levantou um homem como Elias, com poder, com palavra, para poder rebater aquilo. Olha, meus irmãos, tem um cara de adolescente aqui. Eu não sei se tem algum Elias no nosso meio, mas se chegar a época que esse país, e está chegando, viu? O que não falta é leis no Congresso contra a palavra de Deus. Eu fui pregar a semana retrasada lá em Lambari, no Congresso dos Presbiterianos, e um pastor presbiteriano chegou para mim, sabia que eu sou professor de filosofia, vem pedir ajuda no trabalho. E eu fui citar algumas coisas da Bíblia. Ele disse: não, pastor, você pode citar qualquer coisa, a Bíblia não pode, porque lá não aceita. Ele queria saber sobre a história da vida e a felicidade, é o tema dele. Eu disse: meu querido, como é que nós vamos explicar a vida, se os filósofos gregos, desde 700 a.C., perguntam o que é a vida e até hoje não souberam a resposta? 700 a.C. eles estão perguntando o que é a vida e não conseguem a resposta. Gonzaguinha, aqui o seu conterrâneo lá de Pernambuco, Gonzaguinha, fez uma música perguntando o que é a vida e o que é, diga lá, meu irmão, é isso, é aquilo, e até hoje morreu sem saber o que é a vida. Gonzaguinha, não é isso? O que é a vida? Diga lá, meu irmão, é o sopro do Criador, é a batida do... Até hoje não soube a resposta, coitado. O que é a felicidade? Onde é que nós vamos... Sabe onde é que está o problema? Eu disse para o pastor: pastor, diga para o seu professor o seguinte: o problema é que a pergunta já está errada. O que é a vida? A vida não é um conceito, a vida não é uma ideia, não é uma doutrina, não é um sistema. A pergunta está errada, por isso que não tem a resposta. Nunca vão ter a resposta, porque a pergunta não é o que é a vida. A pergunta é: quem é a vida? E a vida é Jesus. Por Ele, por meio dele, são todas, nós acabamos de cantar aqui,
que é Ele, por Ele, é Ele que sustenta, a Ele a glória. Como é que vão saber a resposta? Se fazem a pergunta errada. Pode passar anos e anos de filosofia, nunca vão saber. Agora pergunte quem é a vida. A vida estava nele e ela se revelou aos homens. Agora vá para a filosofia, para o seu professor e diga isso para ele, para uma coisa. Mas não pode. Pode Nietzsche, pode esse babaca do Leonardo Boff, que é um bofe. Qualquer coisa pode, só não pode a palavra de Deus. Aí não vai, meu filho. Então, garotada, molecada que está na escola aí, quando seu professor, por que não pode? Pode um maluco que nem Nietzsche que dá um tiro no ouvido e vocês vivem adorando ele? Pode Michel Foucault, um gay que morre de AIDS, e não pode Jesus Cristo? Mas é assim que nós estamos. Então foi essa época do profeta Elias. Tudo, menos a palavra. Isso aqui não pode. Só que Deus é Deus. E Deus levantou Elias. Eu coloquei no texto aí, rapidamente, só para você entender quem é Elias. Vai para o capítulo 17. Ninguém surge na Bíblia como Elias surgiu. No capítulo 17, no versículo 1, Elias já aparece diante do rei Acabe, já decretando a palavra de Deus, dizendo: olha, não vai chover durante 3 anos e meio, durante 3 anos, segundo a minha palavra. Claro que não é a palavra de Elias, é a palavra de Deus. Elias já surge assim. Ninguém começa o ministério como Elias começou. Já começa diante do rei, desafiando o rei, dizendo: olha, Deus, o Deus que você não crê, o Deus que você quer banir de Israel, que é o Deus de Israel, está dizendo o seguinte: 3 anos sem cair uma gota d'água, e não vai chover mesmo não. Eu sou cearense, meu irmão, eu sei o que é seca, viu? De 82 a 87, eu sei o que eu passei no Ceará com a seca de 82, misericórdia. 3 anos sem cair uma gota d'água, porque Deus está, o Senhor do universo está dizendo, e não choveu, não caiu uma gota. Elias começa assim, despejando logo palavra e poder. Ninguém começa o ministério como ele começa. Mas Deus diz: olha, vai para o ribeiro de Querite, o olho d'água que tem lá, e lá tu vai ser alimentado, vai ter água e vai ter comida para ti. Pode faltar para os outros, mas para você não vai faltar, porque você é meu. E um justo não morre de fome. Diz o texto do capítulo 17 que todo dia ele havia o corvo trazendo pão, carne para Elias. O normal é um homem sustentar um pássaro. Agora, um pássaro sustentar um homem, aí é sobrenatural, é de Deus. E corvo não comer carne, já pensou? O bichinho com as tripinhas roncando, com a carne no bico, aquele gosto do churrasco no bico. Não, mas é para o homem de Deus. e não comer mesmo não. Continuando, o riacho secou, e Deus disse: Elias, o riacho secou, o corvo não vai vir mais, e agora? Não, mas eu vou providenciar um sustento para você. Onde, Senhor? Você vai ser alimentado pela viúva de Sarepta. Meu irmão, numa seca dessa, numa situação dessa, as primeiras pessoas que morriam eram as coitadas das viúvas, porque não tinham trabalho e não tinham sustento. Então elas eram as primeiras a passarem necessidade. Por isso que a Bíblia se preocupa tanto com as viúvas dessa época, porque não tinha uma estrutura que ajudasse elas. Aí ele diz: mas Senhor, aqui está tão bom, a aguinha do riacho, a água mineral, o corvo vem, e você vai me mandar para a viúva de Sarepta? E ele vai, mas ele obedece, ele é obediente a Deus. Diz o texto, no capítulo 17, que a viúva, quando Elias chega na viúva, a viúva diz o seguinte para ele: ô pastor, que bom que o senhor chegou. Aí ele diz: irmã, Deus mandou eu vir aqui, tem alguma coisa para comer? Aí a viúva diz para ele: pastor, tem uns gravetozinhos aqui de madeira que eu catei, uns cavacos de pau, e tem um restinho de farinha, vou fazer 2 bolos, um para mim, um para o meu filho, e eu tenho notícia boa para dar para o senhor, pastor. A gente vai... de um lugar sobrenatural
em que Deus sustentava, para outro em que Deus sustentava mais ainda, mais sobrenatural ainda. E ele recebe, a primeira mensagem que ele recebe, assim, nós vamos comer e vamos morrer, não tem mais nada. Da panela, a farinha não se acabou. Da botija, o azeite não secou. Todo dia eles amanheciam, corria na panela, estava lá a farinha, corria no pote, estava o azeite. Elias se acostumou a ver o sobrenatural de Deus. Ele vai crescendo na fé e no conhecimento. Se lá em Querite, com o corvo trazendo pão e carne, já era um milagre todo dia, ser mandado para uma viúva que já vai morrer junto com o filho, e de repente ser suprido o filho, a viúva, e ele, é mais milagre ainda, meu compadre. Ele se acostuma com o sobrenatural. Eu peço que alguém leia para mim, não sei se está gravando, mas eu peço que alguém leia para mim, no capítulo 18, o versículo 10, vamos lá. Que lê alto para todo mundo ouvir. 1 Reis 18, 10. Um de cada vez, que todo mundo lendo ao mesmo tempo, eu não estou entendendo. De ti, e dizendo eles, aqui não está, então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. Preste atenção nesse versículo. Já pulei para o capítulo 18. Acabe contratou assassinos, pistoleiros profissionais, matadores, para poder matar Elias. Procuraram ele por tudo quanto é lugar do mundo. Se achar, mata, em qualquer reino que ele tiver. Porque na cabeça pagã de Acabe, ele é pagão, um feiticeiro, ele achava que Elias soltou um feitiço no céu, por isso que não chovia. E é igual esses filmezinhos de sessão da tarde, que passa na televisão. Como é que se faz para quebrar um feitiço? Matando o feiticeiro. Por isso que ele mandou matar Elias, onde achasse, mata o profeta. Pagou assassinos profissionais para procurar ele em tudo quanto é lugar. Não acharam, porque ninguém sabia onde era o ribeiro de Querite, só Deus sabia. Não acharam, porque ele estava na casa de uma viúva. Ninguém ia procurar uma pessoa escondida na casa de uma viúva. Pagou para matarem o profeta. Essa é a vida do pastor Elias na Bíblia. Milagres, suprimento sobrenatural, mas muita luta e muito sofrimento. Muita perseguição contra ele. Muito bem, meus irmãos. Finalmente nós chegamos no capítulo 19. Quando chega no capítulo 19, 18, 19, Elias torra a paciência e diz, quer saber de uma coisa? Vamos resolver esse negócio. Ou Deus é Deus, ou Deus não é Deus. Ou é Deus ou é Baal. Ou é Jesus ou é Maria Aparecida. Agora vamos resolver. Não dá para ficar nesse negócio. Vai, ou é ou não é. Ou é Jesus ou é Padre Cício. Resolve logo esse negócio. Se Padre Cício é Deus, amém. Padre Cício é Deus. E eu fui pastor em Juazeiro. Eu comecei meu ministério em Juazeiro do Norte. Eu pastorei, reverendo, em Juazeiro do Norte, nos calcanhares do Padre Cício. Eu dei tanto trabalho àquele padre que ele virou do caixão um bocado de vez. Mas resolve, pô. O que não pode é um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Esse relativismo. Ou é Deus ou não é Deus. Ou Deus existe, essa Bíblia, ou não é, pô. O que não pode é Deus dizer, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não, nós temos que pedir salvação a Sequinha, a Cicrana, a Betânia, a São Pedro, a São Paulo, a São João. Aí, pô, ou é ele ou não é. Jesus disse, vinde a mim. Aí, pô, não podemos, que nem no alto da compadecida lá do Ariano Suassuna. Não vamos a Jesus não, que Jesus é brabo. Vamos a Maria, que é mais mansa. Pô, resolve, é para ir a ele ou para não ir? Tem um mediador entre o Deus, ou não tem? Foi o que Elias fez aqui, vamos resolver. Vamos acabar com essa confusão, porque ninguém aguenta mais. Ou é Deus ou é Baal. Mas um dos dois tem que ser. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Juntou os profetas de Baal, vocês conhecem a história. De manhãzinha até meio-dia, os profetas de Baal invocaram Baal. E Elias chama, invoca Baal. Se Baal é Deus, ele vai responder. Faz aí uma fogueira, coloca um sacrifício em cima, na madeira aí, e invoca Baal. Vê se Baal responde. E tome macumba o dia todinho. E macumba vai, macumba vem, rodava e nada.
E tome macumba, e o suor pingando, igual o meu, eu estou pingando também. E o suor pingando e nada, e não deu jeito. E Elias não é educado como nós, não. Eu sou educado. Elias é zoeira, viu? Chama mais alto. Berra mais. Ele pode estar lá naquele lugar. Na língua hebraica, pode acreditar no que eu estou dizendo. Na língua hebraica, ele falou literalmente o que você está pensando. Ele está lá no banheiro, atendendo necessidades fisiológicas, para ser mais educado. É isso que Elias fala na Bíblia. Vai lá, chama ele para estar lá no banheiro. Ou pode estar namorando com alguma mulher por aí. Nada. Agora é minha vez. Joga água na fogueira, joga água na lenha, joga mais água. 3 vezes, Pai, Filho e Espírito Santo. Elias invoca o nome de Deus. Desce fogo do céu. Meu irmão, resolve. Ou um ou outro. Não pode ser ou Deus ou o diabo. Você tem que escolher o que você quer. Muito bem. Depois dessa vitória, Elias pensou assim: pronto. Agora toda a nação vai se converter ao Deus de Israel, porque agora a nação está sabendo que Deus é Deus. Quando começa o capítulo 19 que eu li para você, não aconteceu nada disso. Pelo contrário, a bruxa Jezabel foi com mais raiva ainda. Vou matá-lo. Aí, quando chega no versículo 4, nós encontramos essa frase de Elias. Ele mesmo foi ao deserto, caminho de um dia, 19:4. E se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Como que um homem desse chega numa situação espiritual dessa? Se tiver algum psicólogo aqui, ou mesmo que você pegue qualquer psicólogo de fora, psiquiatra, e mandar ler 1 Reis 19, dizer: olha, eu quero que você me diga o quadro de saúde desse rapaz aqui. Qualquer psicólogo vai dizer: ele está com depressão. Como depois de uma vitória tão grande, o profeta entra numa depressão tão profunda? Por quê? E mais, como é que Deus faz para tirar ele de lá? Isso que é o mais importante. O que é que Deus vai fazer para tirar ele de lá? Então, primeiro, eu creio que Elias entrou na depressão porque ele teve assim, uma reversão dos seus sonhos, dos seus projetos. Ele achava que o povo ia se converter, todo mundo. E não aconteceu nada disso. Pelo contrário, aconteceu o contrário do que ele esperava. Aí ele... Deus vai falar agora. Você já teve um sonho na sua vida? Um projeto que você tanto deseja, que você luta, que você batalha, um sonho, uma coisa que você quer demais. E até agora não aconteceu nada? Ou aconteceu o contrário, não deu nada certo? Nossos sonhos frustrados às vezes nos derrubam. Foi o que aconteceu com Elias aqui. Eu sou de uma época, meu irmão, minha irmã, não sei quem mais velho aqui talvez vai entender o que eu vou dizer. Eu sou de uma época que crente não podia dizer que estava deprimido. Porque se dissesse, estava lascado. Se fosse pastor, misericórdia. Não sei se vocês aconselham essa época aqui em São Paulo. No Ceará era assim. Um crente que tivesse algum problema de depressão, alguma coisa assim, estava morto. Porque o povo dizia: é pecado escondido, pode ir atrás. Tinha acaba que ficava pastorando você para saber se tinha alguma coisa errada na sua vida. Nem na igreja você conseguia conforto. O lugar onde você podia conseguir conforto e cura, você não conseguia, porque você não podia dizer que estava com problema de depressão. Eu perdi minha segunda filha. Minha segunda filha morreu. Com perto de 6 meses. Eu vou dizer uma coisa para você. Dói. Mas dói. Dói tanto que 25 anos depois ainda dói. Está com menos de um mês que eu enterrei uma criança que nasceu no mesmo dia da minha neta, de uns amigos meus do Rio de Janeiro. E o menino lindo, menino chamado Gabriel. Minha filha ficou grávida no mesmo mês que ela ficou grávida, Raquel. Nós somos da mesma igreja aqui em São José dos Campos, são amigos, tinham tantos planos, tinham tantas coisas.
O Gabriel nasceu no dia 9 e Melissa nasceu no dia 10, a minha neta. Assim, horas de diferença. E ficavam trocando informação. E aí, como é que está a amamentação e o bebê e tal? 41 dias de vida, o Gabriel morreu. E o que vai dizer para um pai e para uma mãe dessa, numa situação dessa? O que dizer? Eu procuro fazer o que eu vou dizer daqui a pouco para vocês que Deus faz com a gente. Está aqui um profeta, o maior homem, o maior dos profetas, cansado, sofrendo. Eu não concordo, como alguns malucos na televisão falam, que Elias queria suicidar. Eu não concordo. Alguns chegam a dizer que esse versículo é a base para suicídio. Não é. Misericórdia. Derruba isso em nome de Jesus. Até porque se Elias quisesse morrer mesmo, se Elias quisesse suicidar mesmo, quisesse morrer, era só ter ficado parado. Que Jezabel ia lá e cortava a cabeça dele. Não precisava nem fazer nada. Então se ele quisesse morrer, é só ter ficado no lugar que estava, que Jezabel matava ele. Não. Ele fugiu para o deserto. Ele não quer morrer, ele quer ir para Deus. Ele quer ir para o céu, ele está cansado. E como nós, Jesus volta. Tem época na minha vida, meu irmão, que eu fico, Jesus, volta logo, Jesus, não aguento mais, Jesus. Senhor, volta, meu Pai. Jesus, vem buscar logo a gente. Tem época que nós chamamos assim. Olha aqui um exemplo. Agora vem o bom da pregação. Se um dia você passar por uma luta dessa, olha o que Deus faz para te tirar da tristeza, da depressão. Olha o que o nosso Deus é capaz de fazer. Isso aqui é uma tese para quem faz psicologia, para quem está fazendo psicologia, psiquiatria. Era bom, é porque as faculdades não deixam usarem a Bíblia. Mas se algum crente pudesse usar, olha, professor, professora, a minha fé, você tem direito à sua fé, nós ainda estamos num país livre, os bolivarianos não tornaram o Brasil uma Cuba nem uma Venezuela ainda, nós temos ainda liberdade. Você pode dizer, professor, com amor, não vai brigar com ele não, nem com ela, professor, com todo amor, meu professor, minha professora. Nós temos um método na Bíblia, que o nosso Deus, que nos fez, que nos conhece bem, deixou, ajuda pra caramba. Você não quer colocar na aula esse método de Deus? Faz assim com amor, com carinho. Qual é o método de Deus? Elias está deprimido, vai para o deserto. Quando chega no versículo 5, Deus começa a agir na vida dele. Olha o tratamento. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Quem está com depressão é assim, né? Não quer comer, não quer dormir, não quer ninguém, quer ficar sozinho. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Reverendo Jefferson, vem aqui que eu tenho que fazer uma ilustração com o senhor. Olha o que Deus faz. Quando a pessoa está deprimida, e dependendo do grau de depressão, as palavras não vão adiantar muito. Mesmo sendo crente, mesmo sendo cristão, você perde a percepção de Deus. Você perde a comunhão. Você não consegue adorá-lo em espírito por causa da luta, da dor que é grande demais. Deus sabe disso, melhor do que eu, do que você. O que é que Deus faz? Vem cá, meu filho. Está aqui o Elias, na caverna. Aí Deus manda o anjo, e o anjo chega para ele assim: olha, meu irmão, deixa de ser frouxo, rapaz. Tu não é pastor, rapaz. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daquele. Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Não passa nenhum sermão. Não passa uma pregação do tamanho, nada. O que Deus faz é tocar. Para ele sentir que Deus estava ali do lado dele. Deus toca. Obrigado, reverendo. Eu não sei qual é a luta que você já passou, está passando ou vai passar. Às vezes a palavra do pastor, dos pastores, dos amigos, da família, você cita, mas não faz. Uma coisa você não pode perder de vista: que Deus está contigo. Que a presença de Deus vai com você. Pode ser numa caverna no deserto, debaixo do zimbro, pode estar onde você estiver. Deus vai ao seu encontro. Mesmo que você não vá, mesmo que você não clame, se você é um cristão, se você tem o Espírito Santo, Deus vem até você, esteja onde você estiver.
pode ser no leito do hospital, pode ser no mar de lágrimas, como foi o meu caso. Mas Deus vem, Deus toca. Deus toca, diz, eu estou aqui com você. Ele apenas diz, levanta e come. Repito, não passou nenhum sermão, não passou nenhum estudo, nada. Ficou do lado e disse, olha, levanta. Ainda preparou a comida. Levanta e come, eu estou aqui com você. Meu irmão, o mesmo Deus que estava com Jesus no banquete, lá na casa de Simão, era o mesmo Deus que estava com Jesus pendurado numa cruz pingando sangue. Mas ele estava lá. Não tem depressão, não tem tristeza, não tem dor no mundo que possa tirar dos seus olhos a presença de Deus. Não pode. A minha filha ficou doente. O nome dela era Sara. Eu não sabia ninguém sabia o que aconteceu com a menina. A menina normal, sadia, gorda. Os meus filhos é mais uma prova para mim de que Deus existe, porque tudo parece com a mãe, graças a Deus. Então não imagine meus filhos por mim, imagine meus filhos pela minha esposa que não pôde vir. Mas se você vê minha filha, meu filho, não é possível, pastor. É um milagre mesmo, pastor. É porque Deus existe. Puxar a mãe. A minha filha, Sara, ficou doente. O dinheiro que a gente tinha, a gente gastou na primeira semana. O que não tinha, gastou nas outras semanas. Com médico de criança, com pediatra, com o melhor hospital que tinha na região. Eu tinha um carro, que eu ia comprar um carro. Na época era aqueles golzinhos quadrados, era moda, né? Os golzinhos. Eu fui embora o dinheiro do carro todo, só com medicação, com médico, tudo. O que tinha de melhor na região, eu tentei fazer pela minha filha. Empréstimo em banco, eu não quero nem saber. E minha filha morreu. Quando ela estava nos últimos dias dela, não tinha mais nem onde colocar injeção, ela colocando injeção na cabecinha dela, nas veias da cabeça. Nossa! Ela morreu. Nossa, eu fiquei arrasado. Eu fiquei com raiva de Deus. Mas Senhor, tanto que eu pedi, por que não fui eu, não ela? Eu sou ruim, ela é boa, por que não eu? E não, fiquei numa crise. E eu me lembro que eu estava numa cadeira, balançando. Lá no Ceará, as casas são, as portas das casas são em cima da calçada, não tem espaço, a calçada é em cima da tal. Chegou uma mulher, uma senhora, na janela da minha casa, e eu na sala da televisão, assim, balançando uma cadeira, mas deprimido mesmo. A mulher olhou para mim, chegou na porta e disse, Senhor, eu queria pedir uma esmola. Eu disse, dona, eu não tenho nada. E não tinha mesmo nada, não. Aí eu olhei para o braço dela, estava com a criança no braço, que eu vi que a criança estava doente também, a criança. E eu perguntei assim, o que sua filha tem? Ela foi dizer os mesmos sintomas da minha filha. Eu disse, olha senhora, eu não tenho nada, mas eu comprei uma lata de leite, que a médica passou para minha filha, com as mesmas coisas que a sua filha tem. É um leite chamado Milupa, não sei nem se existe mais esse leite. Era tão caro, reverendo, que custava R$50 a lata na época, isso há 25 anos atrás. Eu mandei buscar em Fortaleza, 450 km de distância da minha cidade, para dar o leite para minha filha. Minha filha tomou uma coisinha desse tamanho, não tomou nada. Eu tenho uma lata de leite, custou R$50. Quer levar para sua... Pois não, dei a lata de leite para a mulher. Uma semana certinho, a mulher voltou. Eu estava na mesma cadeira, na mesma sala, a mulher chegou na janela com a criança no braço. Boazinha a criança. Tinha se curado com leite. Deu um tilt na minha cabeça. Isso não é possível. Eu com médico, com pediatra, com tudo, com esse bendito desse leite, nada deu certo. E o leite... Eu fiquei assim numa encruzilhada. Ou Deus existe, Ele é soberano, Ele determina todas as coisas. Se Ele quiser curar, cura, salvar, salva, levantar, levanta, derrubar, derruba. E quando Ele quer uma coisa, homem nenhum pode empatar, agindo Deus, ninguém impedirá. Ou então Deus não existe. Eu fiquei nessa encruzilhada. Graças a Deus que eu escolhi crer que Deus existe, que Deus está no controle das nossas vidas, que eu não sei, Deus é quem sabe, que os meus pensamentos não são mais altos que os pensamentos do meu Deus. Ele é quem sabe que pensamento tem sobre mim, e pensamentos de paz, e pensamentos de vida. Eu fui pela fé. Poucos anos depois, eu ia para um seminário estudar. Depois eu me formava. E há mais de 22 anos, eu tenho pregado a palavra de Deus. Deus levou minha Sara.
Mas eu perdi a conta. Inclusive aqui em São José dos Campos, pregando em acampamento de jovens. Está com um ano, mais ou menos, uns 2 anos atrás. Eu estava pregando aqui numa igreja. Chegou uma menina para falar comigo. Oi, pastor, está lembrado de mim? Não dá, porque eles crescem rápido, né? A gente fica, né? Mas eu aceitei Jesus naquele acampamento de jovens que o senhor pregou da Igreja Batista da Graça. Lembra que o senhor pregou lá? Lembro sim. Lembra que tem umas... Eu lembro. Era você? Fui eu. Aceitei Jesus naquele tempo que o senhor pregou. Eu disse, irmão, como é seu nome, irmã? Podia ser qualquer nome. Mas tinha que ser Sara. Porque Deus me levou uma Sara. E me deu tantas Saras como filhas na fé. Algumas que eu nem sei onde é que anda. Esse é o nosso Deus. Não importa a dor que nós estejamos, Ele vai vir, Ele vai tocar na gente. Eu estou com você. Olha o texto aqui. Versículo 7. Voltou segunda vez. Tantas sejam as vezes que você precise, Deus vai vir. 1, 2, 3, 10 mil. Ele vai vir e vai tocar de novo. Eu estou aqui. Veja que ele toca no profeta Elias e diz o seguinte. Toca e diz o seguinte. Versículo 7. Levanta-te e come. A mesma coisa que diz a primeira vez, só que agora aumentou. Porque o caminho te será sobremodo longo. Veja que agora ele aumenta um pouco. O que ele está dizendo? Elias, não acaba aqui nessa caverna. A sua história não termina assim, você triste, deprimido. Elias teria que entender algo que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, milhares de anos depois. Porque em Cristo nós somos mais do que? Elias tinha que aprender isso, não acaba aqui. Você não vai terminar triste, deprimido, doente numa caverna, não acaba aqui. O caminho te será sobremodo. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a luta que você está passando, não sei. Eu vim conhecer o pastor Ricardo agora. Eu não sei da sua vida. O pastor Jefferson não falou nada de ninguém, não conheço, não sei nem o nome de vocês. Eu não sei qual é a sua luta, mas não acaba aqui. O caminho será sobremodo longo. Não é a palavra do pastor Helder, é a promessa de um Deus que não pode mentir. Sabe o que nós mais precisamos quando nossos planos são frustrados, quando nossos sonhos são destruídos? De novos sonhos, de novos planos, de novos projetos. É o que Deus está dando para ele. Ei, não acaba aqui, Elias. O caminho será sobremodo longo. Deus diz para ele o seguinte, levantou-se, versículo 8, comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Versículo 8, olha o que Deus faz. Os psicólogos, se tiver algum psicólogo aqui, pode confirmar comigo agora. Todo mundo sabe que quando você está com depressão, o seu cérebro, o seu organismo deixa de produzir algumas acho que é enzimas o nome, não sei se é esse o nome, e produz outras coisas negativas. Os médicos hoje mandam você fazer exercícios físicos quando você está deprimido. Faz caminhada, faz algum exercício físico. Pastor, se chegar alguém aqui, 40 dias e 40 noites, pode começar, vaza. 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Está deprimido? Tá. Qual o tamanho da depressão? 40 dias e 40 noites, pode começar agora. Tira aqui em busca de caçapava, que você passa lá por mim, conversa comigo e vai embora. Enfim, exercícios físicos. Deus faz com que ele sue, com que ele queime energias, com que ele queime aquelas proteínas ruins e adquira, como dizia minha avó no Ceará, Helder, vai correr que correndo queima tudo de ruim. E queima mesmo, viu? Você começa a correr, começa a queimar tudo de ruim e vai. Então, pastor, está 40 dias, 40 noites, meu filho, pode pegar de solzinho quente aqui, mas chegou no final, você já está quase bom. Não tem depressão que aguente 40 dias e 40 noites andando. Deus cuida fisicamente dele, porque Deus sabe que o nosso físico passa por essas transformações quando está doente. Mas Deus não cuida só fisicamente, como os nossos psiquiatras cuidam. Deus cuida também mentalmente, e aquele versículo que eu coloquei no começo, e acima de tudo Deus cuida espiritualmente. Deus mandou ele para onde?
para Horebe, o monte de Deus. Horebe é o monte Sinai. Horebe, monte Sinai, monte de Deus, é a mesma coisa. Só que o caminho que ele tinha que fazer, olha como Deus é sábio. O caminho que ele tinha que fazer, ele tinha que passar pelo seguinte. Por exemplo, tinha que passar pelo Jordão. Onde Josué entrou, o Jordão foi aberto. Ele passou lá, pertinho do Jordão. Disse, nossa, Deus abriu o Jordão aqui para o povo entrar. Deus vai aumentando a fé dele. Deus vai aumentando o conhecimento dele. Ele continua caminhando. Ele passou, por exemplo, por Jericó. O que aconteceu em Jericó? Deus derrubou as muralhas. Ele viu as pedras de Jericó, meus irmãos. Deus derrubou as muralhas com mão poderosa. Então Deus vai cuidando fisicamente, ele vai suando, vai caminhando. Deus vai cuidando mentalmente e Deus vai cuidando espiritualmente. Ele passou perto do Mar Vermelho, como nós acabamos de cantar. Mas diz o versículo 11 que eu não li, vou ler agora, que ele chegou lá e entrou na caverna. Versículo 11, disse Deus. Versículo 10. Tenho sido zeloso, ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Veja que agora ele já está conversando, já melhorou bastante, antes do que nem falar. Agora já está melhor. E Elias, o que aconteceu, Elias? Ah, Deus, eu sou pastor, eu sou um homem de Deus, eu sou fiel e dá tudo errado, Senhor. O povo lá, além de não se converter, ainda quer me matar. Não se converter, vai lá, vai me matar também, Senhor. E eu estou sozinho. Está igual aquela hiena sofredora do desenho animado. Ó dor, ó tristeza, ninguém me ama, ninguém me quer. E Deus disse para ele no versículo 11, sai Elias. Olha para esse monte. Elias sai. E chega no monte e diz que passava um vento, uma tempestade. E Elias olha e o Senhor não estava no vento. Depois vem um terremoto, Elias olha e não viu Deus no terremoto. Fogo, versículo 12, e ele não vê Deus. De repente, no final do versículo 12, diz que veio uma brisa, um cicio tranquilo e suave, e Deus estava lá. Esquisito, o que significa isso? Preste atenção. Elias se acostumou a ver Deus nos grandes eventos, nos grandes milagres, nas coisas grandiosas. Terremoto, vento, fogo. Ele acostumou a ver Deus nas grandes manifestações. Esqueceu de ver Deus nas pequenas coisas. E o Deus que fala no terremoto é o mesmo Deus que fala na brisa suave. Você precisa aprender a ver Deus em toda e qualquer situação. Nas grandes vitórias, nas grandes manifestações, mas também no gemido e na lágrima. Nos grandes sorrisos, nas grandes alegrias, mas também naquele momento de dificuldade, porque Deus vai continuar lá. Elias tinha que aprender isso. E agora eu vou encerrar a pregação. Preste atenção aqui. Se você não gostou de nada do que eu preguei, amém. Mas que saia daqui com esse final que eu vou dizer para você. Olha o que Deus faz por nós. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, diz o Senhor. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos sobre os vossos pensamentos, os meus caminhos sobre os vossos caminhos. Eu é que sei que caminhos e que pensamentos tenho sobre vocês. Caminhos de paz, pensamentos de paz, de vida e não de morte, diz o Senhor. Versículo 15. Alguém leia para mim. Pode botar o microfone para alguém ler. Vamos encerrar com a participação. Leia o versículo 15 para mim, alguém. Meu filho, minha filha, volta para o caminho. Você está fora do caminho. Você está gemendo aí, chorando, murmurando, reclamando. Ai, dor, ai, tristeza. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu não aguento, eu estou sozinho. Quer me matar. Primeiro, volta para o caminho. Você não está só. Você está errado, você está com o caminho errado. Volta para o caminho, que é Jesus Cristo. Volta para o caminho e você vai ungir Azael, rei sobre a Síria. Sabe qual é o ápice de um ministério profético? Ungir um rei.
Para quem estava querendo morrer, você vai ter o prazer de coroar o rei da Síria e mais, você vai coroar dois. Um na Síria e outro em Israel. Você vai coroar Jeú, filho de Ninsi, ungirá sobre rei sobre Israel. Para quem estava deprimido, se acabando, que eu não posso, que eu não aguento, você vai ungir 2 reis. Ninguém faz isso na Bíblia, ninguém, só Elias. 2 reis você vai ungir. Mas, você vai ungir um profeta no seu lugar. Também profeta não se ungia, profeta. Podemos pegar algumas exceções aí de Samuel, mas enfim, Elias é o que vai ungir um profeta igual a ele. Você vai ungir Eliseu, profeta no seu lugar. Você vai doutrinar, pregar e ensinar um profeta a ficar no seu lugar. Para quem queria morrer, meu irmão, já até corra demais já. E mais. Versículo 18. Também concebeu em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Deus não tem nenhuma obrigação de dizer o que vai fazer da minha vida, da sua vida para nós. Deus não tem obrigação de dar relatório sobre o que vai fazer com a gente. Ele não tem obrigação de dar um relatório para nós do que vai fazer com a nossa vida. Aqui ele abriu uma exceção. Para dizer para ele, ó, besta. Tu está se acabando aí querendo morrer, tu vai ungir 2 reis. Tu vai ungir um profeta. E mais, eu conservei em Israel 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Através da sua pregação, do seu ministério, da sua vida, eu salvei 7.000. Para quem estava sozinho, meu irmão, 7.000 é gente demais. Já pensou? 7.000 gente na igreja? Uma igreja com 7.000 pessoas. Está bom demais. Para quem estava sozinho, choramingando. Tem 7.000 que eu salvei através do teu ministério. Dá para ter comunhão com 7.000, Elias? Não dá nem conta do recado. Um ano não dá. E para finalizar ainda, Eliseu vai pedir uma coisa a Elias, lá em 2 Reis, logo no primeiro capítulo. Você sabe dessa história? Abre lá em 2 Reis, logo no começo. Eliseu vai pedir uma coisa a Elias. Capítulo 2, versículo 9. Elias disse a Eliseu, Eliseu, pede alguma coisa. O que você quiser, Eliseu, pede, que Deus vai te conceder. Pede, Eliseu, alguma coisa? Aí Eliseu olhou para Elias e disse assim, Senhor, eu peço que me toque por herança porção dobrada do teu Espírito. Já teve alguma vez que você estava assim, abrindo o bico, se acabando? Já aconteceu isso comigo. Reverendo, eu me lembro, eu já estou encerrando a pregação, mas 5 minutos eu encerro. Eu estava no seminário, no último ano de seminário. Liso, sem dinheiro, devendo o seminário, cansado. Eu já era pastor nessa época, em Juazeiro do Norte. Eu não aguentava mais, era problema para tudo quanto é lado. Sustento que tinham cortado. Nossa, a situação estava braba, sabe? Era aquele arroz com ovo quase todo dia, os meninos não aguentavam mais. E eu, meu Deus do céu. Aí eu estava lá no seminário, eu varria o seminário para ajudar a pagar. Eu trabalhava varrendo no seminário. Aí eu estava lá em cima, me bateu aquele desânimo, eu disse, quer saber de uma coisa? Não aguento, vou desistir, desisto, não aguento mais. Não tinha nem cabeça para estudar. Aí eu joguei a vassoura no canto de parede assim, vou descer e vou dizer para o diretor que eu estou desistindo, vou embora para casa. Eu sou de Oroz, no Ceará, e o seminário é de Juazeiro do Norte. Quando eu vou descendo, sobe um irmão da minha igreja, um maluco lá da minha igreja, que era meio doidinho, uma gente boa danada. Pastor, ele era esgasguito, pastor, acordava todo mundo. Ô, Josemir, eu estou aqui em cima, estou varrendo. Pastor, essa carta que veio para o senhor lá de um sítio que eu tinha passado pregando o evangelho, chamado Vacarias, o nome do sítio, lá no sertão do Ceará. Essa carta que a pessoa mandou para o senhor, era de uma irmã chamada, nunca vou esquecer, até hoje tem essa carta guardada, chamada Kátia. Ela estava noiva com um colega meu que estudava no seminário comigo, era meu colega de seminário, ia se formar junto comigo. E ela estava noiva com ele, faltando 1 mês, 2 meses para o casamento, o cara desistiu. Nossa, acabou com a vida da menina. Aí chegou essa carta para mim, que essa menina tinha mandado para mim, porque eu tinha passado na igreja dela fazendo pregação, fazendo conferência. E a carta dizia o seguinte, muito obrigado, pastor Helder, porque eu estava numa tristeza, numa depressão tão grande. Eu não tinha mais força, não tinha mais vontade de fazer nada. E ouvindo a sua pregação, os exemplos que o senhor deu, eu vi que o senhor é um homem de fé.
Eu vi que o senhor é um homem que não desiste fácil. Eu queria ter a fé que o senhor tem, pastor. Porque os problemas que o senhor passa, a luta que o senhor passa, e o senhor está lá firme, o senhor não se dobra, como o senhor falou na pregação. Eu comecei a chorar. Já entendi, me dá a vassoura de volta, pega essa vassoura para cá, eu vou terminar de varrer esse negócio. Já aconteceu isso com você? E você está abrindo o bico, os caras dizem, rapaz, eu queria ter a fé que tu tem. Eu queria ter o espírito que tu tem. Eu acho que quando Eliseu falou assim para Elias, eu quero a porção dobrada do teu espírito, Elias disse, meu Deus, se ele soubesse onde é que eu estava um dia desse, com o jeito que eu estava na caverna. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Essa é a palavra desse, por isso que as universidades não querem essa palavra. Essa palavra faz efeito, essa palavra tem poder. E para encerrar, Deus disse para ele, não acaba aqui, não acaba agora. Você ainda vai ungir 2 reis. Você vai ungir um profeta. Eu guardei 7.000 que não se dobraram. Tem gente que quer ter a fé que tu tem, como o profeta Eliseu quer ter o espírito que tu tem. E você pediu o que mesmo? Pedi a morte, Senhor. Nem isso tu vai ter. Porque você vai para o céu, Elias, numa carruagem de fogo, com os anjos dando glória, te escoltando até os portais celestiais. Nem a morte que você quer você vai ter a vida e a vida eterna. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Nenhuma tristeza, nenhum problema, nenhuma luta nesse mundo é maior do que o nosso Deus, do que a sua graça, do que a sua misericórdia. Eu não sei se eu vou ver o rosto de vocês de novo. Eu não sei se nós vamos nos encontrar por aí. Mas eu sei de uma coisa. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Não há problema aqui que Deus não possa resolver. O problema não é o problema é a nossa fé. Não apresente um grande problema ao seu Deus. Apresente um grande Deus ao seu problema. A última vez que nós vemos Elias na Bíblia, a última vez, ele está ao lado de Jesus Cristo, do Messias, fortalecendo o Messias antes da sua crucificação. Não acabou naquela caverna, tinha tanta e tanta coisa para fazer ainda. Não acabou para você e não acaba para mim agora. Temos tanta coisa ainda. É Deus que vai dirigir nossos passos e nossos caminhos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe a vocês, abençoe a igreja. Vamos orar só para encerrar. Vamos ficar de pé para orar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que cura corações feridos. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos ensina na Tua palavra. Ajuda que a Assembleia de Deus, meu Pai, cresça, esta igreja cresça no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Tribulações, dificuldades e lutas nós vamos passar nesse mundo. Jesus nos advertiu que no mundo nós passaríamos por aflições. Mas nos deu uma promessa maravilhosa. Tem de bom ânimo, não desanimem. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Abençoa teu povo aqui, abençoa os pastores dessa igreja, pastor Ricardo, os demais pastores, meu Pai. Abençoa a liderança dessa igreja, as ovelhas dessa igreja. Que nós possamos crescer no conhecimento e na graça. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. E resplandeça sobre nós o seu rosto. E nos dê a tão bendita e sonhada paz, não somente agora, mas